Gente, boa noite a todos, né? Vamos dar início agora a mais uma live, né, do webinário que foi proposto pela disciplina História e Política Educacional, né, da Universidade Federal do Maranhão, do curso de licenciatura em Ciências Humanas, Sociologia, né? Então, hoje a nossa última live, né, e fechando o nosso programa de uma maneira muito especial, nós vamos ter aqui a participação de dois pesquisadores, né, da área da história da educação, da política educacional, que tem uma produção bastante profícua, né, sobre essa temática, né, o professor Demerval Saviani, né, que é professor emérito da Unicamp, né, doutor em política e filosofia da educação, né, é autor de vários estudos, tanto da área da política educacional como na área da filosofia da educação, né? E também ele é o coordenador geral do Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, que é um grupo que é nacional e agrega já uma grande quantidade de GTs, né, espalhados por todo o Brasil, né, que se dedica justamente ao estudo, né, da relação entre história, entre sociedade e educação a partir do viés da história, né? E também nós temos aqui a participação da professora Maria de Fátima Félix Rosar, né, que ela também é doutora em História e Filosofia da Educação pela Unicamp, né? Ela é professora aposentada da Universidade Federal do Maranhão e também ela é coordenadora do GT, História, Sociedade e Educação no Brasil, GT Maranhão, né, que é situada aqui no nosso estado, né? Então, a temática de hoje, que nossos palestrantes vão desenvolver, é a temática que intitula o nosso webinário, né? Educação em tempos de ultraliberalismo, conservadorismo e autoritarismo, né? Então, nós vamos fazer aquela dinâmica que nós estamos fazendo já desde o primeiro encontro, né? Nós vamos ter 30 minutos de exposição para cada um dos nossos convidados, e posteriormente nós vamos abrir blocos para perguntas, né? Com relação à questão da quantidade de blocos, isso vai depender, né, das perguntas, né, e do nosso horário. Nós vamos hoje nos comprometer de cumprir, né, nós sempre temos cumprido o nosso horário até as 9, né, então, dependendo das respostas, nós podemos flexibilizar aí o número, dependendo do número de questões, né, podemos flexibilizar o número de blocos de perguntas logo após as falas dos nossos convidados, né? Então, nós vamos dar início, né, a fala, passando aqui a palavra para o professor Demerval Saviani, né, para que ele faça a sua exposição, e logo em seguida nós vamos passar a palavra para a Fátima, ok? Posso iniciar? Professor, pode, fique à vontade. Então, eu queria cumprimentar a todos, parabenizar a Ana Paula pela iniciativa e agradecer o convite para eu participar deste evento. Eu denominei a minha exposição A Onda Neoliberal e o Conservadorismo na Política Educacional Brasileira. Então, eu vou me concentrar mais na questão do conservadorismo, né? De modo que depois a Fátima vai tratar já do ultraliberalismo, né? Bem, então eu começo a minha exposição situando o contexto, né, que se iniciou aí com a transição democrática, né? A transição que se operou no Brasil entre a ditadura implantada mediante golpe militar em 1964 e o regime democrático se iniciou com a distensão lenta, gradual e segura. Ana Paula, pode deixar os slides, que conforme chega o momento eu peço para projetar, tá? Sim. Deixa só de abertura. Certo. Então,
A transição entre o período militar e o regime democrático se iniciou com a distensão lenta, gradual e segura formulada em 1974 no governo do general Ernesto Geisel, por inspiração do general Golbery Couto e Silva, a eminência parda do regime militar, e prosseguiu na abertura democrática a partir de 1979 com a Lei da Anistia, a Lei número 6.683, de 28 de agosto de 1979, no governo do general João Batista de Oliveira Figueiredo, desembocando, então, na nova República, em 1985, que guindou a posição de presidente da República o ex-presidente do Partido de Sustentação do Regime Militar. A transição democrática se fez, pois, segundo a estratégia da conciliação pelo alto, visando a garantir a continuidade da ordem socioeconômica em consonância, portanto, com a visão dos grupos dominantes, à frente a burguesia, grupos esses que interpretam a transição democrática na linha da estratégia da conciliação, conduzindo essa transição a um mecanismo de preservação dos próprios privilégios numa forma que incorpora o consentimento dos dominados. Em contrapartida, os grupos dominados, em especial o proletariado, veem a transição democrática como um processo de libertação de sua condição de dominados. Portanto, conforme os interesses dominados, a transição só poderia ser feita por ruptura, decorrente da luta por uma forma de democracia que assegurasse aos trabalhadores a garantia de seus direitos a uma vida digna. Ocultando essa diferença, a expressão transição democrática acaba por desempenhar o papel de camuflar os antagonismos entre as classes sociais fundamentais, abrindo espaço para a obtenção do consentimento dos dominados à transição conservadora transacionada pelas elites dirigentes. Então, em síntese, a transição democrática se fez segundo a estratégia da conciliação pelo alto, em lugar de uma ruptura que assegure à massa popular dos mais ou menos expoliados e excluídos e aos trabalhadores como classe o direito à revolução dentro da ordem e contra a ordem, conforme expressão do Florestan Fernandes. Eu prossigo, então. A nova ordem socioeconômica, então instaurada, recebeu o nome de neoliberalismo, que remete ao consenso de Washington. Essa expressão decorreu da reunião promovida em 1989 por John Williamson, no International Institute for Economy, que funciona em Washington, com o objetivo de discutir as reformas consideradas necessárias para a América Latina. Os resultados dessa reunião foram publicados em 1990. Pode passar para o segundo slide. Então, Williamson denominou de consenso de Washington o conjunto das recomendações saídas da reunião, porque, segundo ele, teria sido constatado que se tratava de pontos que gozavam de certa unanimidade, ou seja, as reformas sugeridas eram reclamadas pelos vários organismos internacionais e pelos intelectuais que atuavam nos diversos institutos de economia. Ora, essa constatação reflete os rumos tomados pela política mundial após a ascensão de Margaret Thatcher, na Inglaterra, que governou entre 1979 e 1990, de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, cujo governo se estendeu de 1981 a 1989, e de Helmut Kohl, na Alemanha, líder da CDU, a União Democrática Cristã,
Partido Conservador, que em 1982 venceu o SPD, Partido Social Democrático, ficando no poder até 1998. Desde então, de 82 até 98, né? 16 anos, portanto. E após um breve interstício de 7 anos em que retornou ao poder o SPD, Partido Social Democrata, a CDU, a União Democrática Cristã, reassumiu o governo da Alemanha em 2005 com Angela Merkel, reeleita em 2013 para um novo mandato. Ela já está há 15 anos no poder, vai continuar ainda por mais, acho que 5 anos, depois de o partido ter dominado por 16 anos. Tais governos representavam a posição conservadora nos respectivos países e se instauraram sob o signo do liberalismo radical de Friedrich Hayek e do monetarismo de Milton Friedman, cujo prestígio na década de 1970 pode ser aferido pela obtenção do Prêmio Nobel de Economia em 1974, concedido a Hayek, e em 1976 a Milton Friedman. Esse novo pensamento hegemônico convergia em torno de um denominador comum: o ataque ao Estado regulador e a defesa do retorno ao Estado liberal idealizado pelos clássicos. A reordenação empreendida implicou, no campo econômico, a elevação ao status de valor universal de políticas como o equilíbrio fiscal, a desregulação dos mercados, a abertura das economias nacionais e a privatização dos serviços públicos. No campo político, a crítica às democracias de massa. Pode passar para o slide seguinte, terceiro. No que se refere à América Latina, o consenso implicava, em primeiro lugar, um programa de rigoroso equilíbrio fiscal a ser conseguido por meio de reformas administrativas, trabalhistas e previdenciárias, tendo como vetor um corte profundo nos gastos públicos. Em segundo lugar, impunha-se uma rígida política monetária, visando a estabilização. Em terceiro lugar, a desregulação dos mercados, tanto financeiro como do trabalho, privatização radical e abertura comercial. Vendo como essas diretrizes estão aí em vigência. Essas políticas, que inicialmente tiveram que ser, de algum modo, impostas pelas agências internacionais de financiamento, mediante as chamadas condicionalidades, em seguida perdem o caráter de imposição, pois são assumidas pelas próprias elites econômicas e políticas dos países latino-americanos. Assim que no Brasil, Collor, Fernando Henrique e tal vão assumir essa posição e, portanto, buscar implantar essas diretrizes neoliberais, independentemente das pressões do Banco Mundial, FMI, etc. Nesse novo contexto, as medidas de política educacional vão ser marcadas por uma espécie de neoconservadorismo. Diante do mote do Estado mínimo, passa-se a considerar a chamada decadência da escola pública como resultado da incapacidade do Estado de gerir o bem comum. Com isso, advoga-se também no âmbito da educação a primazia da iniciativa privada regida pelas leis do mercado. Como sinalizemos, então, as medidas de política educacional que marcaram os governos que se sucederam no Brasil desde a transição democrática. Então, eu vou passar em revista, aí, desde Collor até a Dilma, né? Apenas sinalizando, porque o tempo não permite fazer uma análise detalhada. Né? Eu passo, então, a tratar da política educacional no Brasil ao longo desse período de redemocratização.
A transição pelo alto acabou, como já havia destacado, por guindar a presidência da República José Sarney, o ex-presidente do PDS, então, que era o partido de sustentação da ditadura militar, né? Em virtude da morte, antes de tomar posse, de Tancredo Neves, que havia sido eleito no colégio eleitoral. Iniciou-se, assim, o período que ficou conhecido como Nova República, que, em termos gerais, e especificamente na política educacional, se caracterizou pelo democratismo, indefinições e ambiguidades. Nesse período, no entanto, ocorreu a elaboração e aprovação da nova Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988, em cuja vigência ocorreram os seguintes governos com as respectivas políticas educacionais. Então, em primeiro lugar, o governo Collor e Itamar. O governo Collor se iniciou em 15 de março de 1990 e anunciou o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania e os CIACs, Centros Integrais de Atenção à Criança, apelidados de CIEPs coloridos, porque resultaram de uma adaptação dos CIEPs instalados no Rio de Janeiro, no governo de Leonel Brizola, como testemunhou o próprio Darcy Ribeiro. Ele informou numa entrevista que o Collor solicitou a proposta, mas que não fosse confundida com o CIEP do Rio de Janeiro, de Brizola, e ele então disse que pegou o plano que ele tinha elaborado para Minas Gerais e adaptou para o governo Collor. Mas esses dois programas não chegaram a ser implementados. A política educacional do governo Collor resumiu-se a arbitrar sobre os preços das mensalidades das escolas privadas. E em razão do afastamento, do impeachment do Collor, em 2 de outubro de 1992, assumiu o vice, Itamar Franco, em cujo governo, em 1993, foi lançado o Plano Decenal Educação para Todos, inspirado na Declaração Educação para Todos, da Conferência de Jomtien, na Tailândia, em 1991. Esse plano estava focado no ensino fundamental, né? Antes chamado ensino primário, e se propunha, em 10 anos, atingir o duplo objetivo fixado na Constituição: eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, o artigo 60 das disposições transitórias da Constituição, o que, entretanto, não se efetivou. A outra realização do governo Itamar, gestão de Murilo Ringel como ministro da Educação, foi o fechamento do Conselho Federal de Educação por corrupção provocada pelos hobbies das escolas particulares, né? E a criação, no lugar do CFE, do Conselho Nacional de Educação. Passo, então, agora para o governo FHC, no qual ocorreu a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cuja tramitação no Congresso havia se iniciado em dezembro de 1988. Considerando a prática vigente, segundo a qual as reformas educacionais ocorriam sempre por iniciativa do Poder Executivo, que encaminhava o projeto para ser discutido no Congresso Nacional, esta vez foi a primeira originária da sociedade civil, por iniciativa do movimento educacional, sendo proposta diretamente ao Poder Legislativo, na Câmara dos Deputados. No entanto, por intervenção do governo, o resultado foi uma lei minimalista, que desobriga o governo federal da manutenção da educação, mas concentra nele a avaliação. Assim, se na origem o projeto de LDB continha certa inspiração socialista, a lei aprovada resultou neoliberal. Nesse espírito neoliberal, situam-se as demais medidas do governo FHC referentes
a educação básica, com destaque, nesse caso, para o Fundef. Referente também ao ensino profissional, onde, que foi aprovado no governo FHC, foi a separação entre o ensino médio e o ensino técnico profissional. E também o ensino superior, né, onde toda a movimentação foi no sentido de distinguir a universidade de pesquisa da universidade de ensino, né, para o que foi criado no decreto de regulamentação, foram criados os centros universitários, que corresponde à universidade de ensino, né, porque tem a obrigação de se dedicar ao ensino sem a necessidade de pesquisas. E outra novidade do governo FHC foi, no decreto que regulamentou o ensino, foi a permissão para a abertura de instituições privadas com fins lucrativos, né? Até aí, o ensino privado poderia ocorrer, mas devia se organizar por instituições sem fins lucrativos. A partir daí, então, esse espírito neoliberal de incentivar a privatização e o Estado mínimo, né, levou a essa abertura da educação também para as atividades de lucro, ou seja, para ser tratada como mercadoria. Mas a principal realização do governo FHC foi a montagem do Sistema Nacional de Avaliação. Vejam, se recusaram a criar um Sistema Nacional de Educação, mas criaram um Sistema Nacional de Avaliação. Por meio da transformação do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, né, em autarquia federal, por meio da medida provisória número 1568, editada em 14 de fevereiro de 1997, que, aprovada pelo Congresso, converteu-se na lei número 9.448, de 14 de março de 1997. Como se pode ver pelo artigo 1º, que também redefine suas funções. Então, eu vou apresentar aqui o teor do artigo 1º, em que o INEP é transformado numa agência de avaliação. Artigo 1º. Fica o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, órgão integrante da estrutura do Ministério da Educação e do Desporto, transformado em autarquia federal vinculada àquele ministério, com sede fora na cidade de Brasília, tendo como finalidades. E aqui vem 9 incisos. Primeiro, organizar e manter o sistema de informações e estatísticas educacionais. Segundo, planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas e projetos de avaliação educacional, visando o estabelecimento de indicadores de desempenho das atividades de ensino no país. Terceiro, apoiar os estados, o Distrito Federal e os municípios no desenvolvimento de sistemas e projetos de avaliação educacional. Quarto, desenvolver e implementar na área educacional sistemas de informação e documentação que abranjam estatísticas, avaliações educacionais, práticas pedagógicas e de gestão das políticas educacionais. Quinto, subsidiar a formulação de políticas na área de educação mediante a elaboração de diagnósticos e recomendações decorrentes da avaliação da educação básica e superior. Sexto, coordenar o processo de avaliação dos cursos de graduação, em conformidade com a legislação vigente. Sétimo, definir e propor parâmetros, critérios e mecanismos para a realização de exames de acesso ao ensino superior. Oitavo, promover a disseminação de informações sobre a avaliação da educação básica e superior. Nono, articular-se em sua área de atuação com instituições nacionais, estrangeiras e internacionais, mediante ações de cooperação institucional, técnica e financeira, bilateral e multilateral. Pode passar para o slide seguinte.
Então, pelo enunciado das atribuições, vê-se que o INEP deixou de ser um órgão de realização e fomento à pesquisa educacional, de organização da documentação sobre educação e de disseminação das informações educacionais, funções que lhe foram atribuídas desde o início de suas atividades em 1938, né, até a promulgação dessa lei, número 9.448, de 14 de março de 1997, para se converter num órgão de avaliação da educação brasileira em todos os seus níveis e modalidades. Foi, de fato, uma verdadeira refundação, como definiu sua presidenta reempossada, Maria Helena Guimarães de Castro. Então, no âmbito desse Sistema Nacional de Avaliação, consolidou-se o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, a instituição do Enem, em 1998, a criação do Provão para avaliar o rendimento dos alunos de graduação e a avaliação dos cursos em instituições de nível superior. Passo, então, agora às iniciativas do governo Lula. O governo Lula avançou em vários aspectos, como a substituição do Fundef pelo Fundeb e a instituição do piso salarial nacional dos professores na educação básica. Integração entre ensino médio e ensino técnico profissional, e integração de instituições federais de educação tecnológica na educação profissional. Avançou também com a criação do REUNE e do ProUni na educação superior. E, no segundo mandato, com a criação do PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação. Mas, no fundamental, de modo especial no que se refere à avaliação, as iniciativas não chegaram a alterar o espírito que presidiu a política educacional do governo anterior. O mesmo se pode dizer do governo Dilma, no qual se destaca a tramitação e aprovação do projeto do Plano Nacional de Educação, com a proposta de instituição do Sistema Nacional de Educação, e a realização da segunda CONAE, Conferência Nacional de Educação. E, no âmbito da educação profissional e tecnológica, a criação do PRONATEC, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Pode passar para o slide seguinte. Bom, aqui eu dei umas referências para se ter uma melhor e mais ampla compreensão da política educacional, né, nesse período, né, podendo-se, então, recorrer às seguintes obras, que trazem, inclusive, como anexos, os documentos oficiais correspondentes, né. Então, o primeiro que eu menciono aí é o livro A Lei da Educação, a LDB, 13ª edição, da editora Autores Associados, publicado em 2016. Eu estou indicando esta 13ª edição porque, em 2016, a LDB completou 20 anos. Então, eu aproveitei para lançar uma edição revista e ampliada com um novo capítulo tratando das 39 leis que, entre 1997 e 2015, modificaram a LDB. Assim, além dos anexos contendo o primeiro projeto, o substitutivo Jorge Age, o primeiro projeto Darcy Ribeiro e o texto da LDB, promulgado em 20 de dezembro de 1996, essa edição contém também um novo anexo contendo o texto integral da LDB atualizada com a incorporação das mudanças introduzidas pelas 39 leis aprovadas nesse período. O segundo texto que estou indicando é da LDB, 1996, ao novo PNE, 2014-2024. Quinta edição, também lançada em 2016, pelos Autores Associados.
Então, no caso desse segundo livro, também estou indicando a edição de 2016, que é a quinta, né? Porque a primeira, publicada em 2007, tratou da LDB ao Fundeb, então, das políticas educacionais entre a aprovação da LDB em 96 e o Fundeb, que foi regulamentado exatamente em 2007. Já na quinta edição, essa de 2016, eu estendi a análise até a aprovação do novo PNE. E, por isso, o título do livro passou a ser da LDB ao novo PNE, não mais da LDB ao... que antes até era da nova LDB ao Fundeb. Agora passou a ser da LDB, 1996, ao novo PNE, 2014-2024. Eu retirei o nova porque já está velhinha de 20 anos, né? Então, aí eu me refiro à LDB apenas. E esse livro, esse livro contém 26 anexos. E nessa nova edição, né, então foram acrescentados os anexos correspondentes a esse período que vai de 2007 até 2016. Né? Então, contém 26 anexos entre leis, decretos, emendas constitucionais, mensagens, portarias, metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação. Então, para quem queira ter um conhecimento mais específico sobre as políticas educacionais desse período, tem acesso, inclusive, a esses documentos. Né? A ideia de anexá-los, de reproduzi-los no livro, foi justamente para facilitar o acesso, porque, às vezes, você precisa de consultar um documento, um artigo, um dispositivo de uma lei, de um decreto desses, e vai procurar lá em Brasília. Agora está mais fácil, porque você acessa pela internet, né? Mas antes era mais difícil, porque não tinha o documento em mãos. E assim, com o livro, ele já está em mãos aí, é só ir lá no anexo. E o terceiro texto indicado é o Plano de Desenvolvimento da Educação, né, que foi instituído em 2007. Este livro sobre o PDE contém 7 anexos, 4 decretos, 2 leis e uma mensagem de vetos. Bom, então, eu vou para a conclusão, né, me estendi um pouco mais para detalhar essas referências, né, mas é agora que eu estou completando a meia hora, então eu já concluo. As implicações pedagógicas dessa onda neoliberal conservadora podem ser caracterizadas em 4 aspectos. Estão reproduzidos no último anexo. Pode passar para ele, então. Então, 4 aspectos. O primeiro, no que se refere às bases econômico-pedagógicas, identificamos, a partir da reconversão produtiva, né, da década de 70, a concepção pedagógica neoprodutivista, que tem como corolário a pedagogia da exclusão. Segundo, pelo aspecto das bases didático-pedagógicas, destaca-se a pedagogia do aprender a aprender e sua dispersão pelos diferentes espaços sociais, neoescolanovismo. Terceiro, no que diz respeito às bases psicopedagógicas, ocorre a reorientação das atividades construtivas da criança, neoconstrutivismo, e a pedagogia das competências. Quarto, finalmente, quanto às bases pedagógico-administrativas, detectamos a reorganização das escolas e redefinição do papel do Estado, neotecnicismo, qualidade total e pedagogia corporativa. Esses aspectos estão analisados no último capítulo do livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Enfim, podemos dizer que a política educacional brasileira, desde o final da ditadura, em 1985,
até os dias de hoje, se apresenta com características condensadas nas seguintes palavras: filantropia, protelação, fragmentação e improvisação. A filantropia diz respeito à demissão do Estado em consonância com a ideia do Estado mínimo, o que se traduz na tendência a considerar que a educação é um problema de toda a sociedade, não propriamente do Estado, isto é, dos governos. A impressão é que, em lugar do princípio que figura nas constituições, segundo o qual a educação é direito de todos e dever do Estado, adota-se a diretriz contrária. A educação passa a ser dever de todos e direito do Estado. Com efeito, o Estado se mantém como regulador, como aquele que controla pela avaliação a educação, mas transfere para a sociedade as responsabilidades pela sua manutenção e pela garantia de sua qualidade. Veja-se como exemplo, no governo FHC, o mote Acorda Brasil, está na hora da escola, né? Que eles dão várias recomendações filantrópicas para ajudar as escolas, doar máquinas de escrever, doar isso, doar aquilo, e até ajudar na avaliação e no auxílio aos alunos com mais necessidades. E no governo Lula, o compromisso todos pela educação, que é a emenda do decreto que instituiu o PDE. Então, essa é a primeira característica, a filantropia. Segunda, a protelação, que significa o adiamento constante do enfrentamento dos problemas. Tomemos o exemplo dos 2 pontos fixados pelo artigo 60 das disposições transitórias da Constituição: eliminação do analfabetismo e universalização do ensino fundamental. A Constituição fixou o prazo de 10 anos para o cumprimento dessa meta, portanto, em 1998. O Plano Decenal Educação para Todos, lá do governo Itamar, de 1993, também 10 anos, então deveria ser atingido em 2003. O Fundef, de 1996, igualmente 10 anos, então já jogou para 2006. O Plano Nacional de Educação, aprovado em janeiro de 2001, 10 anos, então jogou para janeiro de 2011. O Fundeb, de 2006, 14 anos, então já jogou para 2020. O PDE, de 2007, 15 anos, então já jogou para 2022. E o novo PNE, 10 anos, 2024. Né? E esse PNE tem várias metas que já venceram e não foram atingidas. Ele ficou inviabilizado por causa da emenda, assim, por causa do golpe, né? Mas como o golpe baixou a emenda 95, então tudo acabou sendo inviabilizado. Eu menciono aqui várias metas, né, que o plano estabelece e que já venceram, e outras que venceriam até 2024, mas que até 2037, mantido o teto de gastos, não vão ser atingidos. Eu até brinco às vezes dizendo que, nesse diapasão, em 2022, nós vamos comemorar os 200 anos da independência, com um novo projeto, jogando para 2050, a erradicação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental. E, com isso, aquilo que os principais países resolveram no final do século XIX, nós vamos terminar o século XXI sem ter resolvido. É a protelação. O outro ponto é a fragmentação, que se constata pelas inúmeras medidas que se sucedem e se justapõem, perpetuando a frase do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932. Todos os nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, não lograram ainda criar um sistema de organização escolar à altura das necessidades do país. E, por fim, a improvisação, que se manifesta no fato de que, para cada ponto que se levanta como importante, busca-se logo aprovar uma emenda constitucional, uma lei, ou baixar um decreto ou portaria, sem atentar para a sua efetiva necessidade e sua justaposição com outras medidas correlatas ou do efeito equivalente. Eu dou aqui um exemplo. Né? Veja-se o caso do ensino fundamental de 9 anos. Em 16 de maio de 2005, foi aprovada a Lei nº 11.114, antecipando o início do ensino fundamental aos 6 anos de idade. E em 6 de fevereiro de 2006, aprovou-se uma nova lei que instituiu o ensino fundamental de 9 anos. De fato, tais medidas
decorreram da pressão dos prefeitos, tendo em vista que o Fundef subtraía do orçamento dos estados e municípios 3/5 dos recursos, que, por obrigação constitucional, eles devem ser destinados à educação. Assim, com esses 3/5, devendo atender exclusivamente ao ensino fundamental, boa parte dos municípios vinha tendo dificuldade de manter suas redes de educação infantil. Antecipando-se o início do ensino fundamental aos 6 anos, essa faixa etária passaria a ser atendida com os recursos do Fundef, certo? Então, bom, você usa os recursos que sobram para creches e educação infantil até os 5 anos, o 6º ano já entra no recurso do Fundef. Ocorre, entretanto, que em dezembro de 2006 foi aprovado o Fundeb, em substituição ao Fundef. Considerando que o Fundeb passou a abranger toda a educação básica, contemplando, portanto, a educação infantil na sua integralidade, a motivação dos prefeitos para a antecipação do início do ensino fundamental aos 6 anos perdeu a razão de ser. Ou seja, não seria preciso aprovar essas leis. E seria evitada toda a confusão que se criou com a distinção entre 9 anos e 8 séries no ensino fundamental. Bom, o resultado observável empiricamente, então, é a precarização geral da educação em todo o país, visível na rede física, nos equipamentos, nas condições de trabalho e salário dos profissionais da educação, nas teorias pedagógicas de ensino e aprendizagem, nos currículos e na avaliação dos resultados. E eu, então, encerro com esse último slide, né? Em síntese, eis a perversa equação que expressa o significado da política educacional brasileira desde o final da ditadura, 1985, até os dias atuais. Filantropia, mais protelação, mais fragmentação, mais improvisação, igual precarização geral do ensino no país. Bem, essa situação assumiu características catastróficas desde o golpe empresarial, jurídico, midiático, parlamentar de 2016, com a ascensão ao plano federal de um governo proto-fascista e negacionista que está destruindo o país. Mas esse já é um assunto que vai além do conservadorismo e se expressa num ultraliberalismo que será objeto da abordagem da Maria de Fátima. Muito obrigado, então. Bom, obrigado, professor Demerval, pela sua fala, né, bastante esclarecedora desse contexto, né, que precede, né, a construção do que nós estamos vivenciando hoje no país, né. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui a fala para a professora Fátima, né, para que ela possa dar continuidade aqui ao desenvolvimento do tema. Bem, novamente eu cumprimento a professora Ana Paula pela iniciativa de fazer esse processo de enriquecimento ao curso, com a participação de vários professores, pesquisadores de várias universidades. Certamente foi uma contribuição muito interessante para esse grupo de estudantes que faz com você a disciplina Política Educacional. Vocês também têm o privilégio de terem uma professora de política educacional que é uma historiadora, além de doutora na área de educação. Então, deve ter sido bastante proveitoso para vocês, né, esse semestre, apesar do sistema remoto que impede esse contato pessoal, impede, né, uma forma, né, de realização do ensino da aprendizagem num clima mais, digamos, aquecido, né, pela própria presença de todos numa sala. Agradeço a oportunidade que a professora Ana Paula me ofereceu de estar também aqui ao lado do professor Demerval Saviani, né, meu caro professor, orientador de mestrado e doutorado, né, um grande amigo também. E é um privilégio, portanto, estar compartilhando com ele esse trabalho.
De fato, eu acabo tendo uma certa vantagem de ter sido antecedida por ele, porque muitas questões foram abordadas e nós vamos fazer algumas intertextualidades aqui entre os temas que ele já colocou em pauta, não é? E o que eu quero ressaltar. Eu optei por denominar essa minha participação com o título de Condicionalidades do Estado e do Mercado à Política Educacional. Não é? A professora Ana Paula pode colocar a primeira lâmina, só para a gente ver que, de fato, a ideia foi destacar, efetivamente, a condição pela qual se produz, não é, a política educacional tão bem analisada pelo professor Dermeval na sua intervenção, que me antecedeu. Então, a questão que está posta para nós, justamente no ano de 2020, né, é a constatação de que, num longo período da história, né, tanto do país como a história mundial, nós podemos identificar, exatamente através dessa experiência de termos a condição de analisar a história e de vivenciar a história nesse momento, a constatação de que, de fato, a educação é uma instância, né, que não tem autonomia dentro do sistema de uma sociedade capitalista, porque ela está exatamente submetida a um processo de condicionalidade que está dada pela natureza do Estado capitalista, né, que também, por sua parte, está submetido às tensões do mercado. Né? E pensando nessa condição, né, da política educacional condicionada pela própria instituição do Estado moderno, eu pensei que seria interessante fazer uma rápida, uma breve incursão nos períodos históricos anteriores, não é? Só para que nós tivéssemos assim a clareza do quão longa é essa história, do quão difícil tem sido, não é, a constituição de uma sociedade com a qual nós sonhamos, não é? Uma sociedade que possa ser diferente da sociedade capitalista, não é? Então, eu pediria a Ana Paula que passasse a segunda lâmina, só para a gente fazer uma breve revisão assim de, né, elementos que já estudamos no passado, desde o ginásio, desde a graduação, etc., né, para mostrar essa transição que aconteceu ali no século XVII, né, para o século XVIII, e que alterou a condição do Estado moderno, né, embora tenha permanecido, apesar da Revolução Burguesa, tenha permanecido ainda formas de Estado como monarquias parlamentaristas que se mantiveram até agora, não é, como na Inglaterra, como na Holanda e vários outros países da Europa que mantêm, não é, mesmo tendo ocorrido justamente um período das revoluções, né, na Inglaterra e na França, que pressionaram, não é, as condições para o surgimento de um capitalismo concorrencial que substituiu a forma de realização da atividade produtiva e de valor, que era através do mercantilismo, né? Eu destaquei aí alguns nomes, não é só para a gente lembrar também, e como vocês são jovens, bem jovens, não é? Talvez não tenham tido ainda a chance de fazer esse percurso que deveriam fazer, quem sabe, não é? De voltando ao passado, não é? Encontrar aí, nesse período da história, esses luminares, não é? Do período que foi o período do iluminismo, não é? Com estes grandes pensadores, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, e também os iluministas ingleses, não é? Que acabaram também definindo essa ideologia, não é? Que se constituiu
como aquilo que nós conhecemos, né, pelo conceito de liberalismo, né? E aí nós temos Locke, Hobbes, Adam Smith, David Ricardo, David Hume, Jean-Baptiste Say também, né? Que são nomes que são muito importantes para que se compreenda esse processo de construção da ideologia do liberalismo e do liberalismo econômico, não é? Portanto, nesse período do século XVII ao século XVIII, né, nós vimos acontecer uma primeira transformação profunda, né, do modo de organização das sociedades, né, através dessa instituição do Estado moderno, da separação dos poderes, enfim, como nós conhecemos aqui no nosso caso, né, a forma do Estado que é uma república, né, com a separação dos poderes, e que, na realidade, não se separam, né? Nós sabemos, pela própria forma de operação do Estado, tal como nós estamos assistindo aqui, na nossa triste experiência, né, dos trópicos aqui no Brasil, é a forma como esses três poderes constituem uma unidade pela qual atua a burguesia nas várias instâncias, né, do legislativo, do executivo, do judiciário, enfim, né? Então, a citação dos nomes todos, eu não vou me dedicar a nenhum deles no momento, né, não é possível, é apenas para uma provocação para que vocês se dediquem mais tarde, né, a fazer leituras complementares de aprofundamento, né, do conhecimento de vocês, porque vocês já sabem, através do curso que a professora Ana Paula desenvolveu, e naturalmente outros professores já fizeram também, que não há condição de se exercer o magistério se nós não tivermos, de fato, né, uma apreensão da história e, mais do que isso, né, a capacidade de compreendê-la e transformá-la, não é? Então, é muito importante que vocês consigam fazer uma reposição, né, desse conhecimento que muitas vezes fica muito tênue, muito débil, frágil, que é o conhecimento sobre a história, né? Essa é uma grande lacuna sempre, né, na formação dos professores de um modo geral, né? Se nós passarmos para o século XIX, o século XX, né, no segundo slide, nós vamos destacar aí, né, a transição do capitalismo concorrencial já para a sua forma mais avançada, de capitalismo monopolista, destacando-se o eixo, né, que é do imperialismo, que se fez primeiro, né, através da própria forma de hegemonia da Inglaterra, depois dos Estados Unidos, né? Nós podemos pensar que aí, nesse período, se processou uma primeira onda da globalização, né? Se a gente considerar que expandiram-se, de fato, né, os mercados, né, as transações entre os países, né, e aí do século XIX até mais ou menos 1914, nós poderíamos dizer que houve uma primeira onda de globalização e o Estado continuou tendo essa forma, né, de uma monarquia parlamentarista, mas aconteceu de se processar também, né, a república com várias formas de realização da estrutura de poder, né? Naquilo que se denominou de uma democracia liberal, mas também com regimes autoritários, totalitários, né? E também, como nós estamos assistindo no momento presente, né, uma forma de autocracia instalada fortemente no país, né? Aí vem uma série de outros nomes, né, que se tornam mais próximos daquilo que vocês podem ter estudado em algumas disciplinas, né, porque já está mais próximo de nós esse período, né, em que também vai acontecer uma segunda onda, né, que será mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial, até 1945, né,
quando efetivamente nós temos um período de intervencionismo estatal que ficou mais ou menos conhecido como keynesianismo, né? Fazendo referência ao próprio idealizador dessa perspectiva na área da economia, John Maynard Keynes, né? Que formatou, né, configurou teoricamente a experiência que se fez de 45 a 75, mais ou menos, né, do período que é denominado como dos 30 anos gloriosos, né, em que efetivamente houve, né, uma pressão grande dos próprios trabalhadores organizados em sindicatos, etc., né, no sentido de tentar modificar a relação capital e trabalho naquele período, né, a ponto de conseguirem, de fato, que houvesse uma flexibilização, né, dos governos à época, atendendo às suas reivindicações e dando melhores condições de vida, né, coisa que seria interessante que vocês vissem num filme chamado Espírito de 1945. É um filme que eu considero imperdível, né, porque vai mostrar exatamente essa situação, que era de absoluta miséria dos trabalhadores ali na Inglaterra, a luta deles para conseguir realmente impor, né, ao governo, à época, né, ao próprio capitalismo, mudanças, né? As mudanças ocorrem, sobretudo porque havia pressão da Guerra Fria, havia a condição de, talvez motivados pela experiência da União Soviética, também lutarem por uma revolução. Então, começaram a ocorrer, né, flexibilizações pelos governos da época, que não foram muito adiante, né, porque ali já em 1975 começa a haver, né, um declínio dessa experiência, né, de um Estado intervencionista mais favorável à realização dos direitos dos trabalhadores, né? Dando condição para uma moradia digna, para a compra daquilo que necessitavam para atender suas necessidades básicas, uma vida mais decente, né? A questão da saúde, da educação pública, enfim, foram ganhos substanciais que aconteceram ali, né? Mas, como era mais ou menos previsível, né, o capitalismo não admite, né, perder nada daquilo que é a sua ambição em relação ao acúmulo do lucro, ao acúmulo da riqueza, né, e logo depois começa a desabar, né, sobre os trabalhadores, né, um período extremamente doloroso, que teve como protagonistas principais, o professor Dermeval já citou aqui, não é? A Margaret Thatcher, na Inglaterra, e o Donald Reagan, nos Estados Unidos. Né? E depois vocês sabem que houve também uma experiência precoce, né, da implantação do neoliberalismo aqui na América Latina, através do governo Pinochet, entre 73 e 1990. Né? Essa experiência, né, ela foi sendo formulada, né, aperfeiçoada por teóricos, né, da área da economia, né, e aí estão dois nomes que são mais conhecidos, do Hayek e do Friedman, mas antecedeu aos dois um outro economista chamado Ludwig von Mises, que tornou-se muito conhecido no Brasil recentemente, né, quando uma onda conservadora, né, muito forte tomou, inclusive, o espaço das universidades, né, na tentativa de atrair a juventude, né, para o pensamento conservador, e instituiu no Brasil um instituto, tem um instituto chamado Instituto von Mises, né, que faz justamente a difusão, na atualidade, do pensamento que foi, né, o fundamento da criação da ideologia do neoliberalismo ali nos anos
1970, né? Tem 3 nomes menos conhecidos nossos, mas para dizer que os descendentes dessa linhagem estão aí presentes. O Robert Luca, Robert Barro e Thomas Sargent são 3 americanos que estão aí numa faixa de idade entre 73 e 76, 78 anos, né? E que continuam a produzir, né, os seus livros e a disseminar esse pensamento que é aquilo que nós temos vivenciado profundamente no Brasil desde o período do governo Collor, né, que teria sido, digamos assim, o período inaugural, né, do neoliberalismo implantado no Brasil, né? Neoliberalismo que, justamente, ao contrário do período dos anos gloriosos, do intervencionismo estatal, vai justamente colocar, né, o Estado não mais, né, amigável em relação às demandas dos trabalhadores, às suas necessidades, mas o Estado, justamente, com a sua expressão mais genuína, com a sua expressão mais verdadeira, que é o Estado como expressão do capitalismo, como expressão das forças hegemônicas que controlam o Estado e o mercado, né? Passando um pouco para o próximo slide, né? Eu diria que é doloroso constatar, mas eu estava pensando como representar essa situação que acompanha, né, a história da humanidade, desde séculos, né, em que ocorreu a emergência do capitalismo, né? Desde a primeira Revolução Industrial até o presente, né, o século XXI, nós já estamos passando para a 4ª Revolução Industrial, né? Mas o que acontece é que, de fato, né, desde ali o século XVII, quando havia uma crise geral, né, em que os historiadores retratam, né, e registram uma sobreposição de guerras, de revoltas, revoluções, em um contexto de grandes dificuldades econômicas e sociais, né, desde o século XVII, depois, no século XIX, a própria Revolução Francesa, né, e as outras revoluções que sucederam, né, inclusive na América Latina, esses períodos todos, né, marcados, claro, pela intervenção daquilo que é a composição material da motivação para essas guerras, para as revoluções, que são as revoluções industriais, como forma de realização, né, do trabalho, sob o controle do capital, né, da forma cada vez mais penosa para o trabalhador, mesmo quando ele é colocado como sendo o seu próprio controlador, mesmo como ele é chamado de o empreendedor de si mesmo, né? Nós sabemos que são formas de minimizar, de mascarar a realidade, né? Que é, sem dúvida alguma, a manutenção das formas de exploração da força de trabalho pelo capital, né? Eu, tentando resumir isso, disse que o resultado do processo histórico de 4 séculos do liberalismo e do neoliberalismo, sob o controle do Estado e do mercado capitalistas, tem sido regimes políticos de democracia relativa, ditaduras militares, governos totalitários e autocráticos, com expansão na segunda década do século XXI. Ironicamente, né, é como se nós estivéssemos fazendo uma inversão no caminho da história. É como se nós estivéssemos pegando justamente uma via que nos leva não ao presente e ao futuro, ao presente com perspectiva de futuro, mas do presente ao passado, né? O que nos dá a medida exata de que a história não é linear. A história não é linear, né? E absolutamente a noção de progresso e de evolução, né, da humanidade pode se confirmar, né, ao longo da história. Não, pelo contrário, né? Nós temos avanços e retrocessos, né? Nós temos, justamente, por exemplo, um avanço que teria sido
as experiências mesmo preliminares e passíveis de críticas do socialismo, que se perdeu, né? Que se perdeu nos anos 1990, né? E fez justamente uma regressão, não é? Através das crises que o capitalismo de lá para cá engendrou, né? Nos colocando justamente em condição cada vez mais desfavorável, porque as crises são as crises estruturais do capitalismo. Entretanto, quem sofre na pele, efetivamente, a crise do capitalismo não é o capital, são os trabalhadores, né? São os trabalhadores. Efetivamente, nós, trabalhadores, pagamos o resultado das crises, né? Porque a crise, para o capitalismo, significaria a redução da taxa de lucro. Mas a redução da taxa de lucro, considerando a magnitude do capital acumulado em nível mundial pelos proprietários dos meios de produção, não seria nada comparado com aquilo que é, para nós, a impossibilidade de ter acesso às condições mais básicas de vida para 2/3 da população mundial. Isso é absolutamente insuportável, né? Pensar como uma reprodução, né, continuada da história da miséria da maioria da população em todos os continentes, né? Bem, e aí estamos, né, justamente no século XXI, na segunda década do século XXI, com uma situação que tem sido, por alguns pensadores, por alguns teóricos, denominada de ultraliberalismo, ultraneoliberalismo. Eu não estou adotando exatamente esse conceito. Eu estou preferindo manter, não é, aqui a concepção que Pierre Dardot e Christian Laval estão utilizando nas suas obras recentes, né? E estou adotando o que eles consideram o novo neoliberalismo, né? Então, vocês não vão ver no próximo slide escrito ultraliberalismo, mas o novo neoliberalismo, né? E eu coloquei, né, um trecho de um artigo dos dois autores que eu acabei de citar, que é a nova fase do neoliberalismo, né, que foi publicado num boletim chamado Viento Sur, né, e que, vez por outra, é transcrito para um boletim que é muito divulgado no Brasil, chamado Boletim Outras Palavras. O novo neoliberalismo, para eles, e é uma concepção com a qual eu concordo integralmente, ele é caracterizado por eles como uma situação, né, de uma ideologia que não é, na realidade, a expressão somente de políticas econômicas monetaristas ou de austeridade, de mercantilização das relações sociais ou de ditadura dos mercados financeiros. Eles estão mostrando que é muito para além disso, né? Porque se trata de uma racionalidade política que se tornou mundial e que consiste em impor por parte dos governos, na economia, na sociedade, no próprio Estado, a lógica do capital até a converter na forma das subjetividades e na norma das existências. Se nós refletirmos sobre a nossa experiência recente, né, que já leva algum tempo, né, ela não é dessa década, mas já vem da década anterior, né, nós podemos constatar que, efetivamente, né, o avanço da lógica do capital, né, e podia dizer que expandida a experiência nesse período da pandemia, né, significa colocar justamente, né, a forma de realização do processo de exploração do trabalho pelo capital numa dimensão exponencial, considerando que já não são as formas do capitalismo industrial, é a forma do capitalismo financeiro, mas nem é só do capitalismo financeiro, mas é do capitalismo que
que se apropriou das plataformas, né, de produção do conhecimento e da comunicação nessa modalidade, né, que ocorre nas redes, né, através da internet, né, e que vem justamente com uma força muito forte, né, muito grande, né, de influência sobre a configuração da nossa subjetividade, né, na medida em que todo o conteúdo que circula pela internet, né, é produzido por, né, um tipo de corporação que tem uma intencionalidade política, que tem uma intencionalidade de, digamos, amalgamar, né, o pensamento, né, da humanidade, mas, sobretudo, da juventude, nesse século XXI, né, tornando um aliado, né, dos próprios propósitos que são perseguidos através desse instrumental. Que propósitos? O propósito número 1 é justamente obstaculizar a produção da autonomia intelectual. Portanto, as políticas educacionais que se desdobram, né, desse capitalismo de plataforma são políticas extremamente perigosas, né, para a nossa própria condição de humanização, né, porque, na realidade, tem se processado de forma muito feroz e violenta a desumanização, né. Enfim, nem precisa falar muito sobre isso, porque tudo isso nós estamos sofrendo na pele, né? Na pele, no Brasil, sobretudo nesse momento, né? Se pensarmos aqui a América Latina, principalmente no Brasil, né? Que se destacou, né, através da ascensão, né, desse grupo, né, obscurantista, né, que tomou o poder, se processou no Brasil, né, se destacou a posição do Brasil na América Latina, de uma forma muito dura, não é? Dado o fato de que nós éramos, nesse continente e na América Latina, né, um país com uma grande capacidade de protagonismo no sentido da implementação de políticas que pudessem favorecer uma unificação de um bloco, né, de um bloco histórico, tentando experiências mais avançadas de democratização, né, das sociedades, né. Ainda com Pierre Dardot e Christian Laval, no próximo slide, eu queria dizer justamente desses impactos objetivos e subjetivos, né. Eles dizem ainda: não há freio ao exercício do poder neoliberal por meio da lei, na mesma medida em que a lei se tornou um instrumento privilegiado da luta do neoliberalismo contra a democracia. Exatamente, não é, aquilo que o Mésaros também viveu insistindo para que nós entendêssemos, não é? E naquele seu livro, né, que ficou mais difundido antes da morte dele aqui no Brasil, né, A Montanha que Devemos Conquistar, aí está posto, entendeu, por Mésaros, a enorme impossibilidade de que esse aparato, né, que nós temos, né, da estrutura de poder do Estado capitalista, possa se colocar a favor dos interesses da classe trabalhadora. Por isso, a lei é um instrumento privilegiado da luta do neoliberalismo contra a democracia, contra os direitos, contra a perspectiva de transformação social, enfim. O Estado de Direito não está sendo abolido de fora, mas destruído por dentro, para fazer dele uma arma de guerra contra a população e a serviço dos dominantes. Esta natureza antidemocrática do sistema neoliberal explica, em grande parte, a espiral sem fim da crise e o aceleramento diante de nossos olhos do processo de desdemocratização.
pelo qual a democracia se esvazia de sua substância, sem que se suprima formalmente. Aqui, o exemplo paradigmático é do atual governo, que tenta manter justamente, né, em funcionamento, aparentemente, as instâncias de um Estado democrático, né, quando, na realidade, faz, por dentro das instituições democráticas, uma subversão da ordem democrática, ainda que uma democracia relativa, ainda que uma democracia formal, ainda que uma democracia burguesa. Mas, mesmo isso, né, nós estamos vendo, pouco a pouco, se desmoronando através da prevalência de um estado de exceção, efetivamente, né? E aí eu coloquei o exemplo brasileiro do novo neoliberalismo, né, que está no próximo slide, que é a marca daquilo que foi justamente uma ruptura com os governos Lula e governo Dilma, que se denominaram de democráticos populares, embora eu tenha críticas em relação a essa, né, classificação, mas, enfim, não é disso que nós estamos tratando aqui agora, mas o exemplo brasileiro do novo neoliberalismo está aqui resumido, né, nessas medidas que o Michel Temer tomou no seu governo, e, sob a égide daquele documento que se chamou Ponte para o Futuro, ele construiu, de fato, uma ponte para o futuro, para o maior enriquecimento da classe hegemônica e para a destruição das possibilidades de melhoria das condições de vida da classe trabalhadora. Quando ele aprovou a reforma trabalhista, quando ele definiu o congelamento dos gastos públicos e quando ele propôs a reforma da Previdência, que finalmente foi realizada pelo governo Bolsonaro. Quer dizer, aí foi um golpe, né, frontal, né, e de efeito devastador sobre a classe trabalhadora, que é o que nós estamos sofrendo, né, como consequência nesse governo que ultrapassou todos os limites, né? Ultrapassou todos os limites e mostra para a área da educação, aí eu vou afunilar numa situação específica, só como um exemplo também, né, paradigmático, do que nós estamos sofrendo, que foi justamente aí no dia 10 de dezembro, a regulamentação, né, do Fundeb, que foi um golpe super agressivo sobre a categoria dos educadores e dos cidadãos de um modo geral, aqueles que necessitam da escola pública de qualidade, né? Quer dizer, quando o Parlamento, quando o Congresso Nacional votou a aprovação do fundo e colocou isso como uma emenda constitucional, nossa, fizemos festa, houve aplauso geral, ficamos felizes, porque, afinal, estaria garantido aí o recurso necessário para a expansão do ensino fundamental, do ensino médio, da educação infantil, enfim, com melhores chances de, quem sabe, alcançarmos um outro patamar, né, de realização da educação para as classes populares. Entretanto, em seguida, veio a razão pela qual eles colocaram isso como uma emenda constitucional, exatamente porque eles não iriam destinar esse dinheiro exclusivamente para as escolas públicas. Foi justamente inserir na Constituição um dispositivo que garante que permaneça assim a subtração de recursos públicos destinados, então, para o setor privado, não é? Nessa próxima lâmina vai aparecer, eu não sei quanto tempo eu já passei, porque eu não uso relógio, né? Eu espero que a Ana Paula faça o controle, né? Porque eu não estou exatamente tendo o controle sobre isso, né? Tem mais 5 minutos. Diga.
Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Então, aí tem o projeto de lei 4.372/2020, aprovado no dia 10, vocês veem aí o que significa a perda para o setor privado. Desde a emenda 10, a emenda 7, a emenda 40, o artigo 7, no inciso 1º, né? Não são quantias insignificantes, não é? A emenda 10 faz perder 10,2 bilhões para o setor privado. E se somar tudo isso aí, né? E depois, aí, a perda por região, né? Vocês vão ver que a perda por região é grande. Na região Nordeste, na região Sudeste, né? A perda que é imposta para a rede pública, né? Na região Nordeste, vamos perder menos 4 bilhões para as redes públicas, não é? Isso compromete, claro, do ponto de vista orçamentário, toda a perspectiva de uma melhoria da educação pública na região, né? Passando a próxima, aí vem uma perda por rede, mostrando que justamente as redes estaduais e o Distrito Federal têm uma perda maior de 7,7 bilhões, mas os municípios de 20 até 500 mil habitantes perdem também significativos aí 5 bilhões e 200 milhões, né? Então, o que nós vimos foi que, claro, na próxima tem um detalhamento, na próxima lâmina, um detalhamento disso, mostrando, né, que há uma perda maior para São Paulo, né, para Minas Gerais, para os outros estados, né? Aqui, no caso do Amazonas, do Amapá, do Pará, da Alagoas, a perda é superior a 7%, né? Então, são perdas muito, muito significativas, né? Fazem uma diferença enorme. Esses dados estão naqueles boletins do Fineduca, que é uma fundação que trata especificamente sobre financiamento da educação, que vocês devem acessar, porque tem uma nota técnica que eles fizeram completa sobre análise sobre esse golpe, entendeu, que foi desferido sobre a educação. Como vocês são muito jovens, né, a gente aposta no futuro, eu tenho certeza que o Demerval faz essa aposta também, junto comigo, de que vocês farão, né, se nós não estivermos mais aqui, vocês farão essa travessia e que não seja muito distante, né, em termos da história, né, do futuro, ok? Muito obrigado, Ana Paula, muito obrigado a vocês, estudantes, alunos deste curso, não é? Que vocês tenham um bom período de reflexão sobre todo esse conteúdo que vocês conseguiram sistematizar durante o curso da professora Ana Paula. Obrigada. Obrigado, Fátima, né? Nós que agradecemos aqui a sua contribuição, a belíssima exposição, nos coloca justamente frente a frente com o desafio que nós temos, né, olhando para a história, né, de perceber qual é as nossas tarefas, né, enquanto educadores, né, que se colocam criticamente, né, contrários, né, a esse estado de coisas que aí está, né. Então, é muito importante tanto a reflexão da Fátima quanto a reflexão do professor Saviani, porque mostram, né, os vínculos, né, que estão dados, né, desde a história, entre o momento atual que nós estamos vivendo, né, e tudo aquilo que se processou, né, nos períodos anteriores, né, sob a influência, né, do modo de produção capitalista que busca cada vez mais capturar, né, tudo que é possível para a realização do seu projeto, né, de acumulação e multiplicação e não socialização da riqueza, né? Então, nesse sentido, a gente agradece as contribuições, né, tanto do professor Demerval como da professora Fátima, e aqui nós temos, assim, um comentário do Tiago e uma pergunta do Antônio, né, que eu vou direcionar para a Fátima e para o professor Saviani, já que ele não colocou, né, para quem seria a pergunta, né. O Tiago, ele coloca que, de fato, né, o obscurantismo, retrocessão, marcas profundas
desse novo neoliberalismo no que diz respeito à educação no Brasil, né? Então, acho que a Fátima nos deixou muitas pistas, muitas indicações para nós entendermos por que, né, que esse projeto desse novo liberalismo ele traz como marcas, né, justamente o obscurantismo, a negação da ciência, a negação da própria política, né, no sentido de um esvaziamento das próprias instituições democráticas, né, nas quais se pode ainda construir, né, alguma visão contra-hegemônica, esse projeto, né, essa razão totalizadora, como diz o D'Artaud e o Laval, né, que foram utilizados aqui pela Fátima. E o Antônio, ele faz uma pergunta, né, bastante curiosa, né, para vocês. Qual seria, professora Fátima, professor Saviani, uma medida ou reforma ou lei que poderia ser tomada para que a educação no Brasil finalmente andasse para frente, né? Então, quer dizer, aquela fórmula, né, que a gente gostaria, né, que fosse possível pensar, né, para que a gente visse algum avanço, né, nessas problemáticas da educação que se desdobram há tanto tempo, né? Então, vou passar aqui a palavra para nossos convidados, e quem tiver mais alguma questão, que coloque aqui no chat, que nós vamos fazer só mais um bloco devido ao adiantado da hora, tá ok? Acho que o professor Saviani pode começar. Bom, essa pergunta sobre o que fazer, né, como sair dessa enrascada, o que nós estamos constatando é bem isso que a Fátima colocou no final, né? Ou seja, as instituições ditas democráticas, né, que se afirma aí que elas continuam funcionando, na verdade, elas estão marcadas por aquilo que eu chamaria de uma pusilanimidade, né? Quer dizer, não há como a gente conseguir avançar ou resolver os problemas, né, com base em decisões dessas instituições. Porque tanto o Tribunal Superior Eleitoral, né, quanto o Supremo Tribunal Federal, né, estão a par das ilegalidades, né, cometidas nas eleições de 2018, né, poderia ter aplicado o código do código eleitoral e anular, né? Porque quando saiu aquela reportagem da Folha mostrando o despejo de mensagens, então aquilo feria o código eleitoral, que diz que é passível de anulação a eleição que recorra a fraudes, a notícias informações enganosas, né? E, no entanto, não foi feito nada. O Supremo também está a par de todas as ilegalidades que vêm sendo cometidas, todos os crimes que continuamente o presidente comete. Há 58 pedidos de impeachment que foram encaminhados, 4 foram retirados pelos próprios opositores, mas 54 estão lá, né? E o Congresso não tomava medidas, mesmo quando ainda não tinha se constituído a base de apoio, né, pelo esquema do toma lá da cá, né, que o Bolsonaro utilizou, uma compra de apoio mediante transferência de emendas parlamentares para ter o apoio do Centrão. E hoje ele tem esse apoio que, mesmo que se coloque agora em votação um processo de impeachment, provavelmente não vai ter um número suficiente para ser aprovado. Então, não há como esperar, né, das instituições uma saída. Então, a única forma de enfrentar essa questão
é pela mobilização dos de baixo, né? Aquilo que o Florestan chama os de baixo. Pela uma grande mobilização liderada pelos sindicatos dos trabalhadores de todas as categorias, pelos movimentos sociais populares, né? E com o apoio dos partidos, né? De oposição consequente, né? Tem também partido que faz oposição, né? Agora até o PSL faz oposição. Então, mas uma oposição... Então, me parece que o caminho seria, né, os partidos de esquerda, né, se conectarem mais fortemente com os movimentos populares, com a população. Eu acho que um problema nosso foi esse distanciamento, né? O PT, que tinha vínculos fortes com a população, né, à medida que assumiu o poder, ele, de uma certa forma, né, acabou apostando na saída institucional, né, e a tal ponto que eu fiquei impressionado de como toda aquela movimentação do chamado mensalão, com uma porção de acusações que eram falsas, o partido não se movimentou, suas leis não se movimentaram para contrapor a isso, sabe? Então, parece que eles estavam apostando na própria institucionalidade, na própria justiça, né? E na expectativa de que o Supremo iria discutir aquilo lá e iria mostrar que não tinha consistência e, portanto, eles tinham a ligação, né, com os aparatos institucionais, né, que boa parte deles foram nomeados, né, pela instância governamental, né, e depois, com o próprio Lula, eles continuaram acreditando que vai conseguir, né, que o Supremo vai levar em conta os argumentos da defesa e vai mostrar que... E, no entanto, aí vem ainda o Intercept Brasil, e aí mostra os absurdos, todas aquelas ilegalidades da Operação Lava Jato, certo? Quer dizer, o Supremo não toma nenhuma medida, e quando toma contra, né? Quer dizer, então, é preciso que esses partidos retomem o contato com as bases, com a população, para reverter esse domínio que a instância governamental está tendo junto à população mediante as mentiras, né? Até acabei de escrever um artigo, mandei para o jornalzinho lá de São Cepé, chamado Da Mentira como Estratégia Eleitoral e Técnica de Governo. Aí mostrando como a mentira é usada hoje nesse sentido. E a população acaba acreditando. Vejam a última pesquisa da Datafolha, né? Quer dizer, o pessoal acha que o Bolsonaro não é culpado pela pandemia, não tem responsabilidade. 8% apenas que acham. E os que acham que não é culpado subiram de 47% para 52%, né, de agosto para cá. Então, como reverter isso? Só mediante uma mobilização por baixo, pela população. E aí, valorizando e explorando toda essa experiência de solidariedade, né, e das ações dos movimentos populares, né? O MST, por exemplo, teve muitas iniciativas, né, inclusive de distribuição de toneladas de alimentos, e o MTST, então, uma porção de movimentos que estão aí, e que são mais ou menos invisíveis, porque
a gente tem conhecimento porque, por exemplo, aqui a gente assiste a TVT, a TV dos Trabalhadores, que mostra tudo isso. Às 8h30 eu ligo no Jornal Nacional, não aparece nada disso. Né? Agora ganharam até um prêmio por causa daquele dispositivo lá de valorização das ações dos empresários, né? Solidariedade Empresarial SA, lá não sei o quê. Claro, isso eles mostram e recebem prêmio, porque são os empresários dando prêmio para eles. Agora, toda a mobilização popular não aparece aí. Quer dizer, então, a grande mídia, ela manipula a população. A Globo até tem um certo litígio com o Bolsonaro, mas por quê? Porque o Bolsonaro está apoiado no SBT, na Record, em parte na Band, quer dizer, que são concorrentes. Então eu acho que o caminho é por aí, né? Quer dizer, os partidos de esquerda não podem ficar só nessa questão da institucionalização ou disputando eleições para conseguir botar deputados, vereadores lá, e aí não consegue nem sequer se unir, sabe? Então, é essa forma que me parece de responder à questão, né? Porque, do contrário, nós vamos ser tragados por toda essa voragem aí do obscurantismo, do estado de exceção, né? Da violência, porque o Brasil ainda é uma questão mais dramática porque é explícita a defesa da violência. Uma outra consideração que eu tinha feito é que isso podia ter sido abortado lá na origem, ou seja, no dia do impeachment, da votação do impeachment na Câmara, quando o Bolsonaro votou e prestou homenagem à brilhante Ustra, né? Dizendo o terror de Dilma Rousseff. Aí ele fez a apologia da tortura, né? Porque se ele tivesse homenageado o brilhante Ustra, né, apenas, podia dizer, bom, eu homenageei porque eu acho que ele é um trabalho importante, o livro dele me pareceu interessante e tal, podia dar desculpa que fosse. Mas quando ele disse o terror de Dilma Rousseff, e comprovadamente ele torturou a Dilma Rousseff, então ele estava aí fazendo apologia da tortura. Isso é crime inafiançável, sabe? Assim como eles prenderam aquele senador lá atrás, na época do Mensalão, aquele senador lá de Mato Grosso, que era do PT, prenderam e depois é que eles foram pedir autorização para o Senado, né? Eles tinham que prender o cara naquele momento, né, em flagrante delito, né, de apologia da tortura. E pronto, acabou, esse cara não tinha como estar fazendo campanha coisa nenhuma, né? Isso lá atrás. Mas nada, se contemporiza, se argumenta que, que o parlamentar tem o direito de manifestação, né? E as coisas foram se acumulando e situações como essa foram se repetindo, né? E declarações já vinham sendo feitas, né? Declaração, quer dizer, homenageando os milicianos, né? Os matadores profissionais, declarando que, enquanto não se tiver coragem de adotar a pena de morte, as milícias prestam um grande serviço. Isso, declarações dele antes de ser eleito presidente. Está tudo aí, tem vídeos mostrando. Então, é preciso uma mobilização muito forte contra esse estado de coisas, né? E incentivando e reforçando as ações de solidariedade, as ações desses movimentos, né?
que vem, inclusive, tomando decisões e agindo economicamente, né, numa nova direção. Porque é isso que a burguesia fez lá no século XV, XVI, que se tornou dominante economicamente antes de ser dominante politicamente, né? Os próprios reis, os senhores feudais, começaram a depender da burguesia, porque eles avançaram no plano da economia. Só vieram a fazer a revolução no final do século XVIII, né? Só aí que eles ganham o poder político. Até ali eles tinham poder econômico, mas não tinham ainda o poder político, né? Então, o MST, na medida em que ele se desenvolve, agora estava criando até um mecanismo de financiamento junto com o Eduardo Moreira, com a assessoria do ex-banqueiro Eduardo Moreira, né, aí no Nordeste, em Pernambuco, para não depender dos bancos, para financiar a agricultura familiar e tal, né? E é preciso, agora foi criado pelos sindicatos, aí junto o sindicato, a Força Sindical, quer dizer, a CUT, junto com a Força Sindical, criaram um Industrial Brasil, quer dizer, para recuperar as indústrias que estão falindo no Brasil, que estão sendo destruídas por essa política econômica, né? Então, aí eu penso, bom, então vamos recuperar as indústrias, mas sob a direção dos trabalhadores, não de empresários. E aí os trabalhadores passam a produzir os bens industriais, passam a produzir os bens agrícolas, né, alimentos e outros produtos agrícolas, passam a comercializar, vão tomar os supermercados também, né, como o MST está com aqueles armazéns do campo, né, isso teria que ser expandido de tal modo que você não dependa mais dos comerciantes empresariais, né. Então, é por aí que a mudança da sociedade deverá ocorrer, né, e na linha da superação dessa ordem social iníqua. Desculpe, eu fiquei estendido. Ok, professor, obrigado. Vamos passar aqui para a Fátima. Eu tenho concordância com praticamente tudo que foi dito, não é, pelo professor Dermaval, então eu não me estenderei. Eu apenas faria uma ênfase dizendo o seguinte: o papel do educador, né, nesse processo, ele é absolutamente estratégico, porque o educador precisa, né, tomar partido. E tomar partido nesse sentido é justamente juntar-se aos movimentos todos e juntar-se à população de um modo geral na tentativa de ir aos poucos mostrando essa realidade por dentro e de um modo traduzido que ele possa se livrar dessa visão, né, que é uma visão mítica sobre essa liderança malévola, né, que tomou conta do país, né, e que tem, né, uma grande rede, né, de distribuição de conteúdos, né, que fazem mal à subjetividade das populações periféricas, né, das populações empobrecidas, né, que precisam se livrar, entendeu, desse sistema de construção de um pensamento recheado de inverdades, né? De notícias falsas, de falseamento acerca da realidade, etc. Né? Eu acho que os educadores têm que compreender que fazer educação não é a sua prática dentro da escola apenas. Fazer educação é a sua prática pedagógica em qualquer lugar que você esteja, em qualquer espaço, você realiza uma prática pedagógica que pode ser emancipadora. Se você justamente leva uma pessoa simples, que está iludida em relação a essa situação, a pensar, a refletir sobre o que ela está vivendo, a identificar as raízes desse processo. Esse é um trabalho, né, longo, é um trabalho, claro, que é bastante lento, etc., mas que é fundamental.
é fazer a contra-hegemonia acontecer na circulação de um outro pensamento que passe justamente a fermentar a emergência de um novo bom senso, não é? Porque as pessoas, de um modo geral, envolvidas com essa situação, né, de tantas pós-verdades que circulam, elas acabam perdendo o senso, né? Elas perdem a noção de realidade. Então, assim, essa noção, é claro, ela está dada, né, pela realidade nesse sentido que o professor Dermeval enfatizou, que é justamente, olha, existem práticas realizadas nas favelas, nas periferias, né, que já são práticas que mostram a possibilidade de você superar o limite da condição de miséria através justamente de uma ação coletiva. Durante a pandemia, é claro, as classes populares, a classe trabalhadora tem levado a pior, óbvio, porque a desigualdade já estava dada e as condições são sempre muito mais precárias para essa população. Porém, é durante essa pandemia que tem se visto um exercício extraordinário de organização, de capacidade de organização das populações nas periferias, nas favelas, e a capacidade de geração de ali mesmo, né, no espaço da escassez, de geração de soluções para a carência material, para a carência dos produtos de higiene, etc. e tal, né? Então, eu acho que tem que ter justamente um investimento enorme de nossa parte, no sentido do convencimento, né, de que uma outra realidade é possível, né, e no sentido de desmascarar, né, todo esse processo que foi engendrado e que, é claro, ganhou densidade porque eles dominam os meios de comunicação. Mas nós também podemos fazer o nosso esforço de uma comunicação contra-hegemônica, através das redes, através dos círculos mais próximos, dos vizinhos, da rua, do bairro, né? Fazendo realmente uma movimentação como os países mais pobres fizeram durante os processos revolucionários, né? Cuba não fez isso, entendeu? Tendo dinheiro na mão, né? A população cubana fez isso através das brigadas, né? Nós precisamos aprender a organizar as brigadas. Eu vi um exemplo de brigadas de agente de saúde popular no estado de Pernambuco. Eu fiquei encantada com a organização que eles conseguiram fazer lá, e o que eles conseguiram fazer foi para além daquilo que era proposto, que era fazer de casa em casa a prática de como fazer a higiene, de como usar máscara, isso, aquilo, e aí eles foram expandindo para a rede de distribuição dos produtos de higienização, depois para a rede de distribuição de produtos alimentícios. Vejam, isso é extraordinário, isso é extraordinário, mesmo numa situação tão miserável como é essa situação que a pandemia nos impôs, né? Eu acho que nós temos que dar passos nesse sentido, né? É isso, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, agradeço ter compartilhado esse trabalho com o professor Dermeval e agradeço a Ana Paula por essa oportunidade, que foi muito prazerosa para mim, mesmo que o assunto seja em grande proporção doloroso, mas é muito prazeroso encontrar jovens que estão justamente nessa perspectiva de formação como educadores, e eu os convido a serem educadores militantes. O Florestan Fernandes usava a categoria de sociólogos militantes, e eu uso há muito tempo a categoria de educadores militantes, que é isso, tá? Que vocês se cuidem muito, que fiquem bem com suas famílias, e que nós possamos fazer a travessia para 2021, acreditando que a transformação é possível, mesmo que ela seja lenta, mesmo que ela possa ser alcançada ainda em âmbito molecular, mas é possível, e o que nós não podemos fazer é cruzar os braços, ok? Boa noite para vocês. Obrigado, Fátima, pelas palavras, né, de incentivo, de estímulo, além
das colocações bastante lúcidas, né, e também que nos apontam, de alguma forma, um caminho, né, assim como o professor Dermeval também coloca na sua fala, né. E dizer para a Fátima que, além de educadores, eles também estão se formando enquanto sociólogos também, né, porque o curso é de sociologia, ciências humanas, sociologia, então, duplamente militantes, né, educadores e sociólogos militantes. Sim, então, como nós não temos mais nenhuma questão aqui no chat, mas muitos agradecimentos e parabenizando as falas, né, todos que estavam participando aqui na nossa live, eu encerro, né, passando aqui a palavra para o professor Dermeval, se ele quiser fazer alguma colocação final, né, dar alguma palavra final para a turma, né, e a professora Fátima também, né, e agradecendo em nome da Universidade Federal do Maranhão, do curso de Ciências Humanas e também da nossa turma, né, de História Política Educacional, a participação de todos, né. Microfone, Dermeval. Bom, então, eu queria só aproveitar a dica da Fátima ao dizer que sejam e que sejamos, então, educadores militantes, né? Para dizer que, para nós, militar militar é verbo, não é substantivo. Exatamente. Então, por isso é que nós somos contra as escolas cívico-militares, né? Porque aí o militar está ligado à questão do substantivo, mas somos favoráveis a sermos militantes e, portanto, a militar pela educação, pela transformação da sociedade brasileira, né? Então, militar é verbo. Um grande abraço a todos, parabéns mais uma vez à Ana Paula e a todo o grupo que seguiu durante esse semestre nos trabalhos dessa disciplina. Obrigado, professor Saviani. Fátima? Já havia feito anteriormente a minha despedida, né? Só reitero, né? Essa observação foi bem curiosa do professor Dermeval, né? Que nós sejamos justamente comprometidos com a prática de militar em favor da transformação, né? Portanto, atuando como educadores e sociólogos militantes. Parabéns a todos vocês. Uma boa noite. Ok, então, mais uma vez agradecemos, professora Fátima, professor Dermeval Saviani, prazer nosso de ouvi-los, né? E também finalizamos aqui, então, a nossa disciplina de História e Política Educacional esse semestre, né? Agradeço a todos os alunos que acompanharam essas atividades até aqui, desejo a todos um excelente fim de semestre, boas férias, né? Que nós possamos nos encontrar, né, em condições melhores, né, a partir do próximo ano. Então, boa noite, muito obrigado e um abraço a todos.